Boa tarde a todos. Aqui é o pregador Elielton. Vamos falar um pouco da palavra do Senhor. Eu escolhi um texto aqui do Isaías, capítulo 40. E o título chama Consolo para o Povo de Deus. Esse texto é extraordinário e traz muitas lições para a gente. Então eu separei alguns versículos para não ficar muito longo. E vamos falar um pouco de Isaías. O nome Isaías significa o Senhor salva. Ele foi filho de Amós e ele serviu por 40 anos, mais ou menos, por 4 reis, né? Passou por 4 reis. Foi Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E Isaías, ele não houve outro profeta que tanto falou de Jesus Cristo como o profeta Isaías, né? Ele falou do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, o livro de Isaías é considerado, né, por estudiosos como Agostinho, o quinto evangelho, ou uma mini Bíblia. Tantas promessas e profecias que ele falou do nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento, ele faz parte do Velho Testamento, ele é a comprovação. O Velho Testamento, ele fala do Novo Testamento e o Novo Testamento testifica, comprova, é tudo comprovado. Qual Bíblia o Senhor Jesus usou, né, para pregar? O Senhor Jesus usou o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Então o Senhor Jesus usou o Antigo Testamento para falar as boas novas e concluir as boas novas. E assim foi indo, né? E os apóstolos foram escrevendo, os escribas escrevendo o Novo Testamento. Então o Senhor Jesus ele tirou base do Antigo Testamento. É por isso que a Bíblia ela é uma só. Ela é uma só. Né? Há essa divisão para a gente estudarmos, para a gente lermos, mas o Novo Testamento ele testifica o Velho Testamento, ele comprova, né? Ele comprova o Velho Testamento, então é muito importante. E eu separei alguns versículos aqui, muito interessante. Isaías capítulo 40, versículo 3, por exemplo, ele fala, né, de João Batista. Quem foi João Batista? Foi o precursor de Jesus Cristo, o que anunciou a chegada do Senhor Jesus Cristo. E ele fala assim no versículo 3: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Quer dizer, aqui está falando de João Batista. Veja que essas escrituras, ela é 712 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, 712 anos antes de Cristo. Então a profecia é comprovada. Aonde é comprovado isso aqui, pregador Elielton? Em Mateus capítulo 3, versículo 1. Né? Mateus capítulo 3, versículo 1. É repetido essa frase, esse versículo. Veja só que interessante como que a Bíblia é um fenômeno, é maravilhoso a palavra de Deus. A palavra de Deus ela nunca erra, ela sempre tem uma comprovação. Né? Então essa voz que clama no deserto, porque João Batista era um profeta que pregava no deserto. Ele pregava no deserto. 3:1. Ó, precursor, 3:10, versículo 10, ó. Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Veja que Isaías falou isso aqui. E dizendo, arrependei-vos por estar próximo ao reino dos céus. E este é aquele de quem o profeta Isaías falou e disse, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então aqui já é uma comprovação da profecia, né? E assim vai indo. Ó. E interessante que o capítulo 40 ele é muito rico, né? Ele fala aqui no versículo 5 da glória do Senhor. Ó, 40, versículo 5. E a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que disse. Veja bem, a glória de Deus se manifestará. Vamos voltar mais um pouco atrás. Êxodo capítulo 24, 17, porque a Bíblia é assim, tanto você
anda um pouquinho para trás ou um pouquinho para frente, né? A gente tem que minisuar, fazer detalhes da Bíblia, né? Detalhes. A Bíblia, ela é assim, é escrita uma coisa lá atrás, passou-se 20 anos, 200 anos, é escrita de novo e assim vai indo. A Bíblia, ela é um espetáculo, uma maravilha de Deus para os seres humanos apreciar ela e tentar cumprir os mandamentos. A glória de Deus, está aqui, ó, Êxodo 24, 17, ó. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor e o cume do monte. Veja bem, vamos voltar mais um pouquinho. Quando o Senhor se manifestou na sarça de fogo, né? O Senhor se manifestou na sarça de fogo. E aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, fala assim, ó. Moisés perguntou para o Senhor, vamos aqui no versículo 13. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós e me perguntarem qual o nome, o que lhe direi? Moisés perguntou o nome do Senhor, o nome que ele ia falar para os filhos de Israel. E o Senhor, no versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou e me enviou a vós. Eu sou. Quer dizer, esse eu sou quer dizer Jeová. E o Evangelho, quando o Senhor Jesus estava conversando, lá no livro de João, capítulo 8, olha só como é interessante como a Bíblia tem uma temática perfeita. Quando o Senhor estava conversando com os judeus, ele falou assim, ó, 8:58, ó. Então o Senhor Jesus começou a falar de Abraão, e eles tiraram tipo um sarro. Falaram, mas quem é você que não tem nem 50 anos, nem 50 anos de idade e não conheceu Abraão? Aí Jesus respondeu, ó. Respondeu Jesus, em verdade vos diz que antes de Abraão eu sou. Então, quando eles escutaram essa palavra, que eles conheciam, né, essa passagem bíblica, aqui no versículo 59 fala, então pegaram uma pedra para atirar nele, mas Jesus se escondeu-se e retirou-se do templo. Quer dizer, esse eu sou é o nome, né, do Senhor Deus lá na sarça de fogo, e é o mesmo Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou. Para quem não crê, né, para quem crê que Jesus, o Senhor Jesus é uma criatura de Deus, está totalmente errado. O Senhor Jesus é Deus. Ele mencionou isso no Evangelho de João 8:58. Em verdade vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou. E esse nome, o Senhor Jeová falou para Moisés falar para os filhos de Israel. Fale que o meu nome é eu sou o que sou, eu sou. Então, você vê como que a palavra do Senhor ela é perfeita, né? E juntamente, aqui eu estou dando alguns exemplos, pegando alguns temas, pegando alguns versículos, falando das profecias, né? Mas se eu fosse falar todas as profecias, não teria como, porque eu não tenho capacidade, não tem nenhum ser humano na Terra que tem capacidade de falar todas as profecias da Bíblia, porque a Bíblia é uma palavra, é a palavra do Senhor e ela se renova dia a dia. E se eu fosse tentar falar muitas profecias, ia ficar um vídeo de várias semanas, vários meses, e não teria como falar tudo. Mas a Bíblia, ela é profecia. O que é profetizado acontece, contra fatos não há argumentos, é uma palavra extraordinária. A palavra de Deus ela é extraordinária. Veja, no versículo, vamos voltar para Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 8, falando do homem. O que acontece com o homem? O homem, ou quando eu falo homem, é homem e mulher. O homem se sente muito, ele quer ganhar todas as coisas, ele quer fazer tudo, mas não, o homem é considerado como uma erva. Versículo 7 e 8 fala assim, ó, seca-se a erva, caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do vosso Deus permanece para sempre. Quer dizer, a gente nasce, né,
como uma planta, nasce, cresce, envelhece e morre. A gente tem um fim. A gente só não tem um fim quando a gente acredita na palavra do Senhor e reconhece o Senhor como nosso Salvador. Aí a nossa alma ela é salva no paraíso. Mas eu quero dizer para você que seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aonde Cristo usou esse versículo bíblico? Cristo usou em Mateus 5,18. Lá no Evangelho de Mateus, Cristo usou esse versículo. Veja bem, é por isso que ela é uma confirmação do Velho Testamento. O Novo Testamento, ela confirma o Velho Testamento. O Senhor Jesus falou em Mateus 5,18. Ó, vou ler o 17, que eu achei que o 17 é muito interessante. Para quem acha que o Velho Testamento foi abolido, que o Velho Testamento não é necessário você estudar, você está completamente errado. A única coisa que foi abolida no Velho Testamento é a lei cerimonial que chama a lei de sacrifício, porque o Senhor Jesus fez um sacrifício único na cruz do Calvário. Um sacrifício que não é necessidade de você dar bodes e ovelhas e outras coisas, você entendeu? É um sacrifício único para a salvação. Mas estou saindo um pouco fora do assunto, que eu vi aqui o 17, mas o Velho Testamento só foi abolido isso. O sacrifício de Cristo, ele aboliu as leis cerimoniais, que faz parte do sacrifício que os judeus faziam para o sacerdote fazer um sacrifício para o Senhor naquela época, né, para a remissão dos pecados. Então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício único, a morte na cruz e ressurreição. Eu ia ler o 18, agora vou ler o 17 e o 18 para complementar, né, a pericópia do versículo. Então, versículo, o cumprimento da lei, Mateus 5,17. O Senhor Jesus fala assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim para destruir, mas para cumpri-los. Quer dizer, o Senhor cumpriu e aumentou alguns mandamentos, entendeu? Em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra, ou um tio, ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha só, aqui Isaías fala que Isaías capítulo 40, versículo 8 fala: mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E o Senhor fala que, em verdade vos digo, que nem até o céu e a terra passam, quer dizer, até a consumação dos séculos, chegar ao fim disso aqui tudo, que vai ter um fim, até isso aqui não chegar, em verdade vos digo que até que o céu e a terra não passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E detalhe, achei mais um versículo que não ia colocar, mas vou colocar. O 19. Qualquer que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, assim, ensinar os homens serão chamados de menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado de grande no reino dos céus. Quer dizer, a gente tem que falar a palavra como ela é, a palavra certa, a palavra bem colocada. A palavra do Senhor não tem que aumentar nem diminuir. Não temos que colocar nada no nosso subconsciente. Pregadores, não coloquem nada no seu subconsciente. Coloque o que está escrito. O que está escrito é o mais necessário para o ser humano. Não tem mais o que escrever. Não existe. E as palavras do Senhor, pelos fatos e acontecimentos, estão sendo seladas já. Então, vai ter um fim. E o interessante é que Isaías capítulo 40 também, ele fala muitas coisas que ele está falando agora também. Vou pegar um pedacinho aqui para você, do que tudo vai se acabar. Para quem não acredita na volta de Jesus, vamos ver aqui. Eu fiz uma anotação aqui. Ó, é o sim que eu já li, mas isso aqui também cabe como um fim. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois a boca do Senhor que disse. Então, toda a humanidade vai ver a glória do Senhor. A humanidade do passado viu a glória do Senhor com os profetas antigos. A humanidade futura, que somos nós, vamos ver a glória total do Senhor Jesus Cristo no final e consumação dos séculos. Amém? E o grande pastor, vamos ver aqui, versículo 11. Olha, o versículo 11, Isaías capítulo 40, fala assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. E aos que amamentam, eles guiará mansamente. Quer dizer, isso aqui fala do grande pastor, o Senhor Jesus Cristo.
Ele está de braços abertos para você, para mim, para quem quer ouvir e escutar a palavra dele, para quem quer aceitar ele como seu único e suficiente Salvador e Senhor, que é a guarda dos mandamentos. E aonde está isso, pregador Elielton? No Novo Testamento. Aqui ele fala, ó, como o pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços o recolherá. Isaías 40, versículo 11. Vamos ver a temática lá no Evangelho, né? Vamos ver aqui, eu fiz uma anotação aqui, não esquecer, João, Evangelho de João, João capítulo, vamos achar aqui, capítulo 10, versículo 11. Olha só. Jesus falou, o Senhor Jesus, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quer dizer, quem deu a vida pelas ovelhas? Se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, de morte e ressurreição, hoje eu não estaria falando com você aqui. Hoje você não estaria dirigindo o seu carro. Hoje você não estaria na sua fazenda, na sua casa, com a sua esposa. Não, nada disso tinha acontecido. Então, o sacrifício, né, e o bom pastor chama um. O próprio salmista fala, o Salmo 23 fala, quem é meu pastor? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Nós somos apenas servos. Uns pregam, outros oram, outros fazem uma faxina na igreja, outros ajudam com uma cesta básica, mas todos nós somos servos. O verdadeiro pastor chama-se Yeshua HaMashiach, que é em aramaico, Jesus Cristo. Amém? Peguei outro versículo aqui, ó. As maravilhas do Senhor. Isaías 40, versículo 12, fala assim, olha só a maravilha que Deus é. A gente não tem como medir Deus. Tem gente que quer medir Deus. Porque eu acho que Deus ia fazer assim, eu acho que Deus... Não, você não acha nada, você está errado. Você tem que achar o que a Escritura fala. A Escritura fala a característica de Deus. Você quer saber um pouco da característica de Deus? Lê as Escrituras, um pouco, porque está escrito também na palavra, né, que o Senhor Jesus falou assim, eu cliquei a Daniel, fecha essas palavras, sela esse livro. Quer dizer, tem coisas que ainda a gente não vai saber, a gente vai saber só lá quando nós estivermos na glória. Muitas coisas a gente vai saber quando estivermos na glória, lá com o Senhor. Mas, versículo 12 é uma maravilha. Isaías 40, 12 fala assim, quem mediu com a concha das mãos as águas? Olha só. Ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem fez isso? Quem tem essa capacidade de medir isso? Quem na Terra? Qual o homem bilionário que tem a inteligência, a capacidade de fazer uma medida dessa? Ninguém tem. Desculpa. Quem recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito com letra maiúscula, quer dizer o Espírito Santo, esse versículo 13, Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Quem guiou o Espírito do Senhor e quem conselhou e ensinou? A quem consultou para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho reto, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Quem tem essa capacidade de medir Deus? Ninguém. Só Ele pode fazer essas coisas. E no versículo 15 ele fala da humanidade. Certamente as nações são consideradas por ele como uma gota de balde, como um pó miúdo das balanças. E ele pesa as ilhas como se fosse um fino pozinho. A gente é como uma areia do mar perto do mar. Uma areia do mar perto de Deus. A gente é muito insignificante. A gente só passa a ter algum valor quando a gente aceita a palavra de Jesus Cristo. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Se você está aí, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, porque você está vivo e respirando e você está escutando a palavra do Senhor. Compartilhe essa palavra, mande para alguém, estude a Bíblia. Uma palavra muito importante. Isaías aqui, ele fala muitas coisas. Eu tirei alguns pequenos pontos para não ficar muito longo, muito cansativo. Mas... e esse Senhor aqui, a grandeza dele é notória. Veja que se você for ver o versículo 18, ele fala assim, a quem pois farei semelhante a Deus? Não há ninguém semelhante a Deus. Aqui ele está falando o quê?
A quem, pois, farei semelhante a Deus? Se você for continuar o texto, você vai ver que ele está falando de imagem de escultura. Aqui ele está falando do grande mandamento. Qual que é o grande mandamento? O Senhor, quando deu o mandamento para o profeta Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, ele apareceu no meio de fogo, no Monte Sinai, uma glória tremenda, e os mandamentos, para quem não sabe, está lá no livro que chama-se A Saída. Êxodo quer dizer a saída do povo do Egito, a saída, saiu daquele pranto de adultério, pranto de feitiçaria, saiu daquele lugar do Egito, e o Senhor levou eles para o deserto junto com Moisés, para Moisés ensiná-los, e lá ele deu os 10 mandamentos escrito a fogo com o dedo de Deus. E quando ele fala que, olha a complexidade da Bíblia, olha só, Isaías 48 fala: quem, pois, farei semelhança a Deus? Ele está falando dos mandamentos, lá, voltando lá atrás, os mandamentos é 1490 anos antes de Cristo. Olha só, aqui Isaías é 712 anos antes de Cristo, quer dizer, é muitos anos, mas a confirmação é a mesma. O primeiro grande mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Aí vem o versículo 4. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, nem do que há no céu, nem do que há na terra, ou debaixo das águas, ou debaixo da terra. Não tem que adorar nada, você tem que adorar o Deus Criador, o Deus vivo. Aqui, o mandamento ele é bem explícito, bem detalhado. O versículo 5 fala: não te curvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visitou a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ah, pregador Elielto, mas o Senhor Jesus falou que, qual que é os principais mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a ti mesmo. Sim, amar a Deus sobre todas as coisas é uma simplificação dos 4 primeiros mandamentos. O que Deus, o Senhor Deus, compromisso do homem para com Deus. Os 4 primeiros mandamentos. Se você for ler aqui, os 4 mandamentos é um compromisso do homem com o Senhor dele, com o Criador. E os últimos, os 6 últimos mandamentos, né? Que fala: não matará, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás o próximo, a mulher do próximo, a casa do próximo, e assim vai. Esses 6 últimos mandamentos, ele é um compromisso do homem para com o homem, quer dizer, do homem com o seu irmão. Todos nós somos irmãos na terra, né? Se você não matarás, quer dizer, você só não mata uma pessoa à base de tiro, de munição, facada. Não, você mata uma pessoa com a sua língua. Você mata uma pessoa tramando coisas contra ela. E assim vai indo. Então, por isso que o Senhor simplificou, mas é o mesmo mandamento lá do Êxodo 20. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Eu estou falando para vocês das profecias, como as profecias são importantes. A profecia é dada 700, 800, 900, 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, e ela é confirmada no Novo Testamento. E hoje o Novo Testamento está sendo confirmado com sinais no céu e na terra, guerra, rumores de guerra, traições, na política, na família, dentro da igreja. Todas as coisas estão sendo confirmadas, a palavra do Senhor está sendo fechada, o selo está se fechando. Amém? Então eu estou explicando as profecias. Para quem não acredita na santa palavra de Deus, a santa palavra de Deus, ela é verdadeiramente verdade, mais do que verdade. Tudo que está escrito aconteceu no passado, acontece hoje e vai acontecer no futuro. Então não tem como correr. E para terminar, né, porque é muito longo, né? Um versículo muito bonito aqui, Isaías 40, diz assim,
Isaías 40, versículo 28, 29, 30, 31. Esse nosso Deus, ele dá força pra gente. Ele fala assim, não sabes? Interrogação. Não ouviste? Não sabes? Não ouviste? O Senhor é eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento, não há quem ultrapasse o entendimento do Senhor. Dá força ao cansado, multiplica a força que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, não cansarão. Amém? Então, o Senhor, ninguém conhece, ninguém tem capacidade de ultrapassar, nenhum cientista, nada, ninguém na Terra, nenhum homem bom, né, de homilética tem capacidade de esquadrinhar o pensamento dele, o coração dele, não. E o Senhor, ele dá força ao cansado. Se você hoje está cansado da vida, se você está desanimado, se você está depressivo, se você está com algum problema, se apegue no Senhor, porque esse problema já caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Se apegue, tire o seu fardo você tem que entregar para Jesus Cristo. O Senhor falou, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Entrega esse fardo para o Senhor Jesus, tira essa capa de peso, solta esse peso espiritual que está em você, solta essa maldição hereditária, tira de você, deixa sair essa maldição hereditária, deixa sair essa maldição através de feitiçaria, deixa cair por terra esses pensamentos negativos de você. Só o Senhor vai te dar força, só o Senhor vai tirar você desse laço do passarinheiro, só o Senhor vai tirar você desse poço de lama, essa lama que você está, abandone esses pensamentos sujos, abandone essa arma de fogo, abandone esse pensamento negativo, esse pensamento psicopata, abandone todas essas coisas que não prestam, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que o Senhor passe com o poder dele do alto da cabeça para os pés e repreenda todo esse mal, e em nome de Jesus saia toda a casta do inimigo, caia por terra, em nome de Jesus. Receba essa palavra, porque está escrito, ele dá força ao cansado e multiplica a força a quem não tem vigor. O seu vigor tem que ser o vigor de Jesus Cristo. Você tem que ter a sua força baseada na palavra do Senhor, aí você vai passar o deserto. Eu já estou mudando sintonia da palavra, eu ia dar uma explicação, eu estou profetizando para você. Lembre-se de Isaías 43. Isaías 43, ele fala assim, versículo 1 e 2. Agora, porém, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, a quem te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu tomei para mim. Chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glória a Jesus. Se você está passando por águas aflições, você está passando pelo fogo do Satanás, em nome de Jesus, receba essa palavra, porque o Senhor te remiu, o Senhor tomou você para Ele, e em nome de Jesus, essa aflição, essa derrota, essa depressão já caiu por terra, em nome de Jesus. Receba a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E um último versículo muito lindo. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, porque eu já estou passando da hora e fica às vezes um pouco cansativo, mas a gente faz o que o Senhor manda, a gente faz o que é para ser feito. Eu não estou achando aqui, mas eu vou achar já para você, para te abençoar em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele é antes de todas as coisas, Ele é Deus. O Senhor Jesus é antes de todas as coisas. Vamos lá em 1 Colossenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo
16, a supremacia. O que é a supremacia? A supremacia de Cristo. Esse é o título, do 15 ao 22, ao 23. Mas vamos ler só 2 versículos. A supremacia, supremo. Jesus Cristo é supremo. Não tem, ele é supremo. E fala assim, versículo 16, Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Amém? Cristo é superior a todas as coisas. Cristo é antes do tempo, ele é antes do tempo, antes de todas as coisas. E esse mesmo Senhor está chamando você para dar um abraço, para te dar um abraço. Cristo, ele bate na sua porta, ele não atropela, ele bate na sua porta, e se você deixar, ele vai entrar e sair com você e sua família e vai te salvar. E esse mesmo Senhor, como diz lá em Apocalipse, ele vai chegar um dia, ele vai se levantar do trono, ele está à destra do Pai, e vai falar assim, Apocalipse 1, versículo 7, vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Ele fala, eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego, e a última, simbolizando o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é agora, lá no trono. O que era lá com Moisés. O que era antes da criação do mundo, antes de tudo que existia, já era, já existia. O que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Pregador Elielto, por que todas as pregações você menciona a volta de Jesus? Porque não tem mais o que se cumprir. A Bíblia está quase toda cumprida. As profecias estão quase todas sendo seladas. Faltam muito poucas profecias. E a maior dela é o 7º selo. Qual que é o 7º selo? A volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Um prazer estar com você. Se você gostou, compartilhe, mande para alguém. E que essa palavra possa dar fruto na sua vida e na minha vida também. Porque primeiro a gente prega para a gente mesmo e prega para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém? Fique com Deus. Até a próxima.